E meu pai chegou em casa dizendo que ele teve um convite para ser professor de patologia no Brasil, né? E no Brasil a gente olhou no mapa, a gente sabia mais ou menos onde ficava o Brasil, que era um país tropical, e nós fomos medir qual a distância a essa tal cidade de Ribeirão Preto, a gente nem sabia onde ficava, até a primeira estação de esqui, né? E era 2.000 quilômetros no Chacaltaya. Então a gente não vai. Não, isso aí é impossível. Sem esqui, não tem conversa. Eu devia ter uns 15 anos, a faculdade de medicina estava começando a se instalar aqui. O grande burburinho da cidade era a chegada dos alemães. E uma gente muito bonita, e frequentava a recreativa, e eu também frequentava, nós e minha turma frequentávamos a recreativa. Então eu me lembro um dia, nós estávamos na piscina recreativa em pleno janeiro, quente de Ribeirão Preto. Olha, eles vêm vindo! Olha, eles vêm vindo! Quando nós olhamos, era aquela fila de alemães, todos vestidos de branco, indo para a quadra de tênis, capitaneados pelo pai. Então o Fritz na frente, rindo para todo mundo, com aquela simpatia imensa que ele tinha, muito bonito, queimado de sol, aqueles olhos verdes, cintilantes. E a minha sogra atrás, muito contida, que ela era uma dama, era muito simpática e muito contida, diferente dele. E atrás os filhos. E logo atrás dela, que ele era muito ligado à mãe, vinha o filho Roland, com quem eu me casei muito tempo depois. Era um professor extraordinário, empolgado, um patologista sólido em patologia cirúrgica. Como aventureiro, como contador de história, como leitor, que ele lia peça, né? O professor Fritz Keber ele tem uma atuação fantástica de apoio, incentivo, em função essencialmente da sua envergadura científica e cultural. Na pleiade dos bons patologistas brasileiros, ele era a estrela alfa. Todos se curvavam diante dele. Ele construiu um departamento, mais ainda, ele decifrou, vamos chamar assim, o enigma da patogênese da doença de Chagas. Essa faculdade, eu acredito que ela não seria a mesma sem o Keber. Todo o traslado, a mudança ia ser pago pela faculdade, pela universidade, pelo Estado brasileiro, né? Então tinha um container com todos os móveis, piano, etc, etc. E aí eles iam pagar a passagem nossa também pelo navio, né? Quando o pessoal ficou sabendo, eles deram muita risada. Por quê? Como o custo era grande, então meu pai achou que não precisava viajar de primeira classe no navio, então nós viemos de segunda classe. E o pessoal, quando ficou sabendo que os panacas viajaram de segunda classe, eles deram risada, porque né, você devia andar de primeira classe, grande professor. Mas, enfim, tem essa questão de você não gostaria de usurpar alguma coisa que é do seu direito, mas não precisa ter, né? Se você imaginar que a via em Anguera era asfaltada até Limeira, de Limeira para cá era estrada de terra, era difícil trazer gente. Você imagina sair de Viena e vir morar numa cidade a 300 quilômetros de São Paulo, dos quais 150 são asfaltados. Que morava e ficava preso aqui. Ficava preso aqui. Aí o professor Zeferino levava ele, não, Fritz, vem cá, vamos conversar. E eles andavam, e o meu pai contava, não, o Zeferino realmente é uma pessoa entusiasmada. A gente olhava assim para o lago, lá assim, está vendo esse lago? Aqui nós vamos ter um aeroporto internacional, isso vai ser um centro assim mundial, você tem que continuar aqui. Keber, ele rapidamente, não diria que é todo dia, mas era um hábito comum dele, e ele e a família inteira nadar no lago. E eles saíam de casa, iam a pé ali onde eles moravam até o lago, família inteira já para nadar, no fim de tarde principalmente.
Ele foi o primeiro windsurf do Brasil. Uma vez ele foi para visitar um parente na Califórnia, que morava lá e tal, e ele com a minha sogra. Na volta, ele passou por São Francisco, ficou uns dias lá, e ele viu uma coisa muito interessante. O pessoal de pé numa prancha, com uma vela, correndo com o vento para lá e para cá no mar. Eu falei, o que é isso? Chama windsurf. É a nova moda do verão da Califórnia. Onde que a gente compra? Trouxe 2. Nem sabia o que era aquilo, não sabia usar. E aparece aqui com 2 windsurf imensos para adultos. E o que ele faz com o windsurf? Põe no lago da faculdade. A Áustria era ocupada, né? E a gente morava na zona russa. Era dividido em 4 partes, francês, inglês, americano, russo, né? E Viena era como Berlim, só que não tinha muro. Era dividido em 4 partes, todo mundo podia circular. Em volta de Viena era a Baixa Áustria, onde a gente morava, em São Paulo, então a gente morava na zona russa. Para você sair da zona russa e entrar nas outras, você precisava ter uma espécie de um passaporte. Isso depois da guerra, todo mundo precisava aquilo lá. E, inclusive, uma coisa que meu pai contava que se você tivesse sido ou tido alguma relação com um nazista, você não conseguia trabalhar, não conseguia carteira de trabalho, né? Qualquer coisa, né? Ele dizia, olha, o cara tem que trabalhar, né? Tendo sido nazista ou não. Então, no fim, todo mundo arranjou um atestado que não era nazista. Mesmo que tivesse tido, porque de tal papel você não vai morrer de fome, né? Então, ninguém na Áustria era nazista, ninguém. Como médico oficial na Wehrmacht, nas Forças Armadas Alemãs, na invasão da Rússia, onde ele teve experiências incríveis em todos os aspectos. Ele foi para campo de batalha? Foi para o campo de batalha e passou por todas as coisas que tem os extremos da bondade e da sordidez humana, inclusive entre alemães. Ele não tocava nisso, mas no fundo, ele era uma autoridade e refletia na postura, sempre retinho, andava depressa com os movimentos de militar. Muito contador de histórias, e tinha muitas para contar, desde os tempos de estudante, como estudante já como patologista, que tinha que fazer autópsia na casa dos pacientes. Olha só. E não podia sujar o colchão. Tinha que fazer autópsia dentro do cara, e não sujavam. Autópsias na Segunda Guerra Mundial, esteve na Segunda Guerra Mundial, que ele contava isso, das aventuras dele, de coisas de barbaridade que os oficiais da SS faziam. Agora, ele tinha um amigo dele que era médico da embaixada brasileira em Viena. E conversa vai, conversa vem, falou, olha, por que você não vai lá um tempo, experimenta, né? É uma coisa nova, né? Aqui na Europa já está mais ou menos tudo feito, né? Bem, aí meu pai reconsiderou e resolveu pegar uma licença de 3 anos do emprego dele, que era... Ele trabalhava como chefe de patologia num hospital em São Paulo, né? Não era na academia. O ano de 1954, nesse ano, a primeira turma de ingressantes na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que chegava no 3º ano. E nesse primeiro semestre do 3º de 1954, então, 2 cursos começavam, o de clínica médica e o de patologia. E o Zeferino, o que ele foi fazendo desde a fundação foi ir trazendo os professores na medida em que se iniciavam os cursos dos quais eles eram responsáveis, pelos quais eles eram responsáveis. E nesse começo de ano de 54, então, chegaram os professores de clínica médica, o Hélio, meu pai, e o Keber. E nós, as 2 famílias, então, foram instaladas lá no campus, nós na casa 8 e o Keberle na casa 6. A casa 7 já estava ocupada pelo professor catedrático de anatomia, que era o Gerson Novar. Então, eu praticamente testemunhei não o início do departamento, mas o início do Keberle, da vida do Keberle no Brasil. O próprio Fritz, a Dona Elizabeth, o Godofredo
o Rolando, a Crista e a Érica, que é um mês mais nova que eu. O que aconteceu no começo, alguns catedráticos que vinham, que não trouxeram uma equipe, um grupo, eles se valeram dos profissionais da cidade na qualidade de colaboração. Naquele tempo, a Faculdade de Medicina era ensinada numa pilha de tijolos. O departamento ia sendo formado e o tijolo ao lado para construir. Estava o professor Quebre e eu, só. Depois vieram outros. Ele fazia patologia cirúrgica. Ele era um patologista cirúrgico. Disse que veio procurar o Quebre aqui e informaram que ele estava no hospital. Ele foi no hospital e encontrou o Quebre vendo as lâminas, dando os diagnósticos de patologia numa mesa que eram 2 cavaletes com 2 tábuas em cima e o microscópio. Era assim que ele estava trabalhando. Era esse o laboratório de patologia do HC em 1960. Fiz a mudança do departamento da unidade de emergência para o Hospital Novo. Fiz a biblioteca desse departamento em termos de diagnóstico histopatológico, que só tinha 2 livros. Um das Forças Armadas e um outro, o Anderson, que era uma coleção, 2 volumes. Na fundação da faculdade, você tinha um departamento de histologia e embriologia e tinha um departamento de anatomia. O departamento de anatomia era nessa metade de lá do prédio, a metade de cá foi a patologia. Depois é que se criou o departamento de morfologia e a anatomia foi lá para cima, ficou lá dentro do prédio da morfologia. Central. Isso. E essa metade aqui foi cedida para a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nós convivemos aqui vários anos com a Faculdade de Filosofia ali na outra metade do prédio. As autópsias eram feitas na Santa Casa, o processamento das biópsias e de material de autópsia era feito no prédio central, onde era o departamento de histologia e embriologia. Quando eu comecei a fazer autópsia na Santa Casa, o delegado quis me prender, porque eu estava fazendo vilipêndio de cadáveres, porque eu não tinha autorização da Secretaria de Saúde. E o delegado de saúde aqui foi a meu favor e me protegeu. Precisou disso para conseguir. Idade média. Que eu fiz em um ano, eu fiz 100 autópsias na Santa Casa. Então, em 2 anos fiz 200. O curso de medicina não tinha que ter professor para chegar na sala de aula e dar uma aula magistral e tal, não. Ele tinha que ensinar aquilo que ele aprendeu fazendo. Não tinha que trazer saber de livro para passar para o aluno. Ele tinha que trazer também saber criado por ele na pesquisa do dia a dia. Então era uma escola que precisava ter ensino e pesquisa. Na época, o corpo docente do departamento era composto por ele, o Estevão Nador, havia o professor Becker, o Antônio Jordão de Barros, o Richard Galina, estava também o professor Zilton Andrade, lá da Bahia, que aliás foi o primeiro doutorado do departamento. Então era esse pessoal que pegou praticamente a segunda metade da década de 50. Meu pai tinha essa dificuldade, né? Porque ele não sabia muito bem a língua. A língua é uma arma, né? Para você dar boas aulas, e ele chegava em casa frustrado porque realmente ele não... Minha aula... Como é que foi a aula? Não foi muito boa, porque... A velocidade com que ele dominou a língua. Ele chegou praticamente sem saber português. Em 1955, ou no máximo 56, ele já escreveu em português perfeito um artigo de umas 30 páginas sobre o megaesôfago chagásico. Pouco tempo, ele era capaz de escrever um português melhor do que grande parte de nós. Os Köberle eram turistas existenciais, particularmente o professor Fritz. Ele queria visitar tudo, ver, fazer perguntas em profundidade, não era o turista tirar uma fotografia e passar para frente, fazer uma análise do ambiente, das circunstâncias de vida das pessoas que estão ali, procurando correlações de causa e efeito, que ele aplicava também na pesquisa
e a atividade de patologista dele é uma coisa fascinante. Perguntou quais são os índios mais ferozes na época, era Chavante, a gente vai no Chavante, com a família inteira, né? A minha irmã com 6 anos, visitando os Chavantes lá, andando a cavalo, um mês, e os carajás, aquela coisa toda, um negócio espetacular. Numa época em que os Chavantes eram considerados índios não contactados. O Cruzeiro, na época, tinha um jornalista, o Davi Nasser, que animava o Cruzeiro. Ele escolhia, de tempos em tempos, um determinado tema e ficava, semana por semana, abordando e reabordando o mesmo tema. E por um certo tempo, o tema do Davi Nasser no Cruzeiro era os Chavantes, índios selvagens, etc. E tinha uma foto da qual eu me lembro bem, que foi capa de um dos cruzeiros, depois foi reproduzida muitas vezes, que é os índios apontando uma seta para cima na tribo deles, certamente para um avião que estava sobrevoando o raso ali, e eles então ilustrando essa. E o Keberle com a família inteira, eles foram visitar, foram dos primeiros homens brancos a entrar numa aldeia Chavante. Os índios vinham todos visitá-los para ver esses homens brancos que não se via sob o sol, e tão loiros. Dizia o professor Fritz que a autópsia é onde a morte ensina a vida. Isso é uma verdade absoluta. A medicina só chegou onde chegou porque o homem resolveu dissecar cadáveres. Quem mostrou a doença de Chagas para o departamento, para o Keberle, foram as autópsias de verificação de óbito, não foram as de hospital. Aliás, dicas de passagem, o professor Fritz era um excelente clínico. Ele não via a autópsia pela autópsia só. A interpretação clínica das coisas. Ele fazia diagnóstico pela história que eu contava. Alguns dos quais eu não tinha acertado. Barbieri, mostra o bicho. Eu não tinha visto o bicho. Na cidade, até em botecos, se falava. Tem um professor aí que entrou na sala de autópsia, olhou a mulher, se aproximou da cara dela, deu uma respirada profunda, mais uma respirada e falou, ela suicidou com cianeto. Reconheceu o cianeto. O cianeto, que aparentemente tem um odor de amêndoa, qualquer coisa diferenciada. Sim. E isso virou uma lenda na cidade. Uma inteligência brilhante. Ele chegava na aula e falava para os alunos, o que fazemos hoje? Ele falava em alemão, hoje. Então os alunos falavam, fala do ovário, que ele dava aula sobre o ovário. Era assim. Os alunos que escolhiam. Ele conhecia muito a patologia. Impressionante, assim. Ele tinha um domínio de plateia, particularmente quando ele abordava os temas do que ele gostava, ou descrição de autópsias também. Era um verdadeiro espetáculo que ele fazia de uma autópsia, né? Como fazer, e ao mesmo tempo que vai fazendo rapidamente, vai explicando por que está fazendo. E foi uma experiência assim, muito interessante mesmo. A lei que criou a Faculdade de Medicina autorizava a realização de autópsias, de verificação de óbitos. E quando o professor Keberle começou a fazer as autópsias, uma das coisas que começou a chamar a atenção foram as alterações, os megaesôfago, megacólon e a cardiopatia. Uma cardiopatia diferente. 2 docentes que já trabalhavam com doença de Chagas, o professor Pedreira de Freitas e o professor José de Almeida. Os estudos sobre a doença de Chagas estavam assim em ebulição, em efervescência. Era mais ou menos aí em torno do ano 50. Né? Não se sabia qual a etiologia do megaesôfago e do megacólon, e de outros megas digestivos. Mas, desde anos antes, já se notava que os pacientes com megaesôfago e megacólon aconteciam na mesma área geográfica
da cardiopatia chagásica que era aceita. Mas não era só isso, havia também uma coincidência sorológica. Tinha um alto percentual de positividade da reação sorológica específica. Estudos aí feitos em 45, 50, é que mostraram isso. Mais ainda, tem estudos que mostraram que aquela cardiopatia que os pacientes de megaesôfago e megacólon tinham era idêntica, em todos os aspectos, àquela cardiopatia chagásica que aparentemente não tinha nada a ver com megaesôfago e megacólon. E o Keberle, ele chegou em Ribeirão Preto nessa efervescência. E era uma efervescência nacional. E o Keberle, ele já havia se informado sobre a doença de Chagas antes de vir para cá, né? Lá na Alemanha, consta que ele esteve com o Rocha Lima. E o Rocha Lima passou a ele um panorama da patologia, vamos chamar assim, brasileira, né? Então ele já veio pensando nisso. Agora, consta que ele ficou perplexo, né? Na mesa de autópsia, que era um megaesôfago megacólon atrás do outro. Ele ficou perplexo. Ele viu uma linha de pesquisa na mão dele. Na mão dele. E ele veio com o espírito limpo, né? Por que não? É Chagas também. Quando ele introduziu esse conceito de etiologia neurogênica do megacólon e megaesôfago, ele encontrou resistência no sistema, no nível acadêmico em São Paulo, em tudo quanto é lugar. E começava a questionar tudo. Ele ia apresentar uma conferência, os outros questionavam, sempre questionando a validade E depois começaram a adicionar que alguém, outros já viam. Um professor famoso de São Paulo chegou a a dizer em congresso que ele acreditava que não era o tripanosoma que provocava, era um vírus. Isso em 1960, certo? Então, você vê como foi resistente a ciência brasileira da época em aceitar a ideia da patogenia ligada à moléstia de Chagas. A comparação que ele fez do intestino desnervado, o esôfago desnervado, com uma cidade destruída por uma guerra, certo? Quer dizer, depois da destruição, você ia chegar lá e encontrar os escombros, as ruínas. Mas os soldados não estavam lá. O parasita não estava mais. Mas o efeito estava lá. Tem problema, mas tem que ser comprovado. Como é que você vai comprovar que não tem neurônio lá? E meu pai tinha aliciado, né, os alunos do 6º ano para contar neurônios. Então, aqui, fazia aqueles cortes histológicos, milhares de cortes, e os alunos contando. Então, ele tinha toda essa documentação, tudo pronto. E depois que eu estava na faculdade de medicina, um dia ele me aparece e fala, olha, alguém tem que contar os neurônios do plexo de Auerbach para dar em números a diferença entre o normal e o chagásico. E isso não é trabalho para um homem da minha posição. Isso é trabalho para um moleque. Você quer fazer isso? Quero. Ele me explicou em detalhes o que íamos fazer, que o neurônio do plexo de Auerbach media aproximadamente 50 micras. Então, nós íamos fazer cortes de 7 micras e examinaríamos o quarto de cada 7. Nessa nós teríamos uma ideia aproximada do número de neurônios por milímetro, etc. E foi assim que fizemos. E eu passava o tempo, tinha uma lombretinha e ficava à noite contando neurônios. Na patologia? Na patologia. Eu estava aí pelas 10 horas da noite, dei os números para ele, e ele publicou o trabalho em português com meu nome como autor principal. Imagina, fiz a parte mecânica, como um pica-pau, uma galinha pegando grão de milho. Literalmente, cada grão de milho um neurônio. Em 55 ele já publicou o trabalho talvez mais importante dele, que foi a evidência do ninho de Leishmania na musculatura do megaesôfago. Então era o tijolinho que faltava. O que chocava a Organização Mundial de Saúde do ponto de vista estatístico era a discrepância de diagnósticos de doença de Chagas e, sobretudo, de cardiopatia chagásica em Ribeirão Preto e em São Paulo, com a distância de 300 quilômetros.
Lá em São Paulo, quase o percentual de diagnósticos de doença de Chagas era muito pequeno. E eles vieram conferir isso aqui. Essa visita da Organização Mundial de Saúde, eu acho que foi um evento bastante importante na evolução do departamento e no desenvolvimento do departamento. Sobretudo a participação nesse projeto multicêntrico da Organização Mundial da Saúde. Não é? Eu acho que a patologia contribuiu bastante, né, para o engrandecimento da nossa Faculdade de Medicina, sem dúvida. O Köberle, ele jogou para o mundo a fama da faculdade, sem dúvida. O Departamento de Patologia, no final da década de 70, tomou consciência de que a medicina e toda a área médica, ela estava envolvida no desenvolvimento da pós-graduação. Nossos docentes tinham uma formação científica muito sólida, mas não tinham a transmissão disso para pessoas interessadas em se desenvolver na área. Foi quando surgiu a pós-graduação na patologia e ela chegou muito forte, porque nós tínhamos cabeças pensantes prontas para transmitir essas informações. O que a gente tinha no começo da década de 70 era um departamento que precisava de gente para crescer. A pós-graduação tinha trazido para a faculdade um ímpeto muito grande do ponto de vista da produção científica e a demanda era muito grande. E a pesquisa em qualquer área médica envolve a participação de patologista com muita frequência. Você tinha a pós-graduação como um curso que era supradepartamental. Você tinha que ter disciplinas da área de concentração e tinha que ter disciplinas da área de domínio conexo. Eu acho que foi um avanço muito grande na época, essa questão da pós-graduação, porque transformou o departamento começou a crescer. Não, eu fico muito feliz de ter participado disso aí, fico orgulhoso de contar, não tenho falsa modéstia nesse ponto, não. Eu tenho orgulho de contar que quem deu o pontapé inicial na pós-graduação fui eu. Faz 11 anos que eu sou docente e nesse período eu fui o coordenador da residência médica, eu fui o diretor do Serviço de Verificação de Óbito do Interior e por 6 anos eu fui o coordenador da pós. E foi um período importante para nós aqui no departamento, porque a gente sabe que existe uma avaliação CAPES, né? E o departamento sempre foi bem avaliado e o nosso programa ele tem se mantido estável em relação ao número de pós-graduandos e a gente tem uma produção científica que é bastante regular, ela é contínua, a gente está com docentes bastante engajados no programa de pós-graduação, com revistas de impacto, com parcerias científicas importantes e acho que ele está fazendo o seu papel como um formador de pesquisadores e de recursos humanos, de professores em patologia. Isso é uma coisa importante, porque o mercado de trabalho ele tem uma carência de professores em patologia, e eu acho que o programa está cumprindo o seu papel nesse quesito. Atualmente eu sou coordenador da pós-graduação, então, com certeza nos próximos 2 anos aí vou ter uma dedicação também em parte administrativa com relação à pós-graduação do departamento.
Em relação à presença dos docentes da patologia no Hospital das Clínicas e o interesse deles nessas atividades, particularmente a patologia cirúrgica, que não era uma prioridade do departamento, passou a ser uma prioridade. Os docentes se diversificaram em diferentes áreas da patologia e começaram a entrar com a sua pesquisa dentro dessas áreas. Isso facilitou a integração da patologia com outras clínicas no estabelecimento dessas linhas de pesquisa. No departamento, a gente participa de uma série de atividades diferentes, quer dizer, cada dia é diferente do outro, não tem uma rotina maçante e igual, né? Então, a gente participa dos cursos de graduação, a gente tem a parte de participação em pesquisa, nos projetos de pesquisa de cada docente, e tem a parte assistencial, né, que compreende aí a parte diagnóstica nas diversas áreas e a parte de realização de necrópsias também. De modo que há muita atividade para o grupo de docentes da patologia, né? E eu sou muito grato ao departamento pela oportunidade de poder desenvolver todas essas atividades, inclusive a atividade assistencial, que eu aprecio muito mesmo. Em pesquisa ou em assistência, todo mundo tem muita atividade. Como patologista, a gente acaba assessorando colegas de diversas áreas, ou seja, a gente vê como um departamento com uma alta demanda acadêmica de todos os outros colegas das outras áreas, alta demanda médica, devido ao aumento do número de biópsias, no caso cujo eu tenho contato mais próximo, né, por estar mais presente no HC, com maior especificidade, né, maior complexidade, quantidade maior de biópsias no HC. É um desafio muito grande, porque as demandas em quantidade e em qualidade são sempre crescentes, né? Inclusive as parcerias científicas que demandam por especialistas, né? E a gente sempre acaba ficando numa expectativa que em algum momento isso possa ser contemplado. Bati na porta do laboratório do professor Sérgio Zuccolotto, né? E eu confesso que eu fui afortunado, porque eu não poderia ter sido uma escolha melhor, porque ele conseguiu me ensinar muito dessa necessidade de se dedicar à universidade e principalmente valorizar a parte de investigação científica. Nesses 8 anos que eu atuo junto à patologia infantil, eu me sinto assim, extremamente realizado, porque nós pudemos aproximar bastante a patologia das clínicas da pediatria, tanto a neonatologia, quanto a UTI pediátrica, quanto a cardiologia infantil, a cirurgia cardíaca infantil, a gente faz um pouco também de cardiopatia congênita. E então tudo isso eu acho que veio somar, né, ao departamento de patologia. Recentemente, inclusive, a gente tem se dedicado um pouco mais aí à pesquisa da epidemia do Zika vírus. É um setor que é muito exigido no hospital, né? Há uma frequência grande de necrópsias pediátricas. Nesse contexto atual de pesquisa, né, que os equipamentos estão cada vez ficando mais caros, mais sofisticados, que exigem um treinamento um pouco mais específico, né? Então, saindo daquela época em que cada um tinha o seu laboratório e fazia a sua pesquisa isolada, para um modelo multiusuário, para um modelo integrado, onde os equipamentos são e devem ser utilizados por diversos docentes, por diversas linhas de pesquisas, né? Então eu assumi esse cargo logo que eu cheguei com esse intuito, aproveitando um pouquinho da minha experiência também em patologia molecular, com sequenciamento de nova geração, PCR. Então a gente tem alguns equipamentos aqui que precisam, né, e que devem ser usados pelos docentes em comum, que não cabe cada um ter o mesmo equipamento no seu laboratório, mas que sim, que todos possam usar com qualidade. Então,
Isso é uma grande vantagem, eu acho, para o departamento de patologia, de ter essa visão, de ter essa mentalidade, de proporcionar isso a si próprio e à comunidade acadêmica, que possa ter um laboratório multiusuário, né? Outra situação muito importante que o Departamento de Patologia atende é a questão da verificação dos óbitos, onde se faz o serviço de verificação de óbitos que desde a década de 50, esses atendimentos são feitos pelo Departamento de Patologia. Além disso, o Departamento assiste à verificação de óbitos de casos não esclarecidos da região de Ribeirão Preto. Apesar do Serviço de Verificação de Óbitos lidar com mortes de causa natural não esclarecida, nos dias atuais, isso está se aproximando cada vez mais da área médico-legal, no sentido de que hoje, muitos casos que chegam ao SVOI, dependendo da situação, em discussão com os médicos patologistas que fazem parte do corpo de trabalho, a gente detectar coisas, né, que poderiam ser tratadas somente como morte natural e que acabam se tornando casos de relevância médico-legal e que têm que ser repassados para uma investigação médico-legal. Só um patologista vai ter habilitação técnica para fazer esse tipo de diagnóstico, mas oficialmente, legalmente não pode, porque aquilo passa a ser de interesse legal. Pode ser classificado como uma morte suspeita ou eventualmente até um crime. Salvo exceções raras, os legistas não são patologistas. Então, muitas vezes, se a causa envolve um processo patológico, mesmo que seja de interesse legal, o médico legista vai depender de um patologista para poder firmar aquele diagnóstico. É uma área de competências cruzadas muito delicada. Com a chegada da professora Carmen Sinira, ela sentiu que não havia em nenhum momento o envolvimento dos casos de morte não natural, os casos que seriam do Instituto Médico Legal. Esses eram realizados no Cemitério da Saudade, num espaço muito acanhado. A professora Carmen lutou pela construção de um serviço que abrangesse tanto os casos de verificação de óbito de causa de morte natural, como os casos de morte não natural, que seriam pro IML. Com isso, ela conseguiu estruturar todo o projeto e fazer funcionar o Centro de Medicina Legal. Nesse Centro de Medicina Legal é que passou a ter os dois serviços distintos, independente do serviço de verificação de óbitos, existente no Hospital das Clínicas. No CEMEL também existia um serviço de verificação de óbitos de casos da cidade de Ribeirão Preto e o serviço de medicina legal, para que o aluno tivesse a possibilidade de ter o aprendizado dentro dessa área. Aqui, a primeira contato com a medicina legal foi com uma pessoa, com o professor Edson Silveira. Uma dignidade, de uma verdade que era invejável. E ele dizia para mim, eu vou poder te ajudar na questão da ética profissional e no seu raciocínio para fazer diagnósticos, na sua conduta ética. Mas medicina legal prática, só sei a questão da hematologia forense, porque eu trabalho com identificação de paternidade. Também com as questões trabalhistas, vou poder te ajudar, porque tem um contato muito grande com os juízes, e isso aí vai ser mais fácil para mim. Fiquei com ele, mas oficialmente, por questão de burocracia, quem se tornou meu orientador foi o professor José Alberto Melo de Oliveira. Fiz o mestrado com ele, mas sempre querendo fazer alguma coisa com medicina legal. Na hora do doutorado, eu fiquei muito angustiada, porque eu já era docente do departamento, fui contratada no final daquele primeiro ano, e nessa contratação eu fiquei muito assustada. Eu falei, eu sou professora de uma universidade, mas eu não sei medicina legal. O que eu sabia de prática vinha de Brasília, que foi uma muito boa prática, mas eu me sentia fraca para aquilo. Então foi um período assim preciosíssimo. Eu fiquei 2 anos lá na Universidade do Porto, voltei e terminei o doutorado aqui. Aí sim, me sentia pronta para começar. Quem dirige um serviço de medicina legal em Portugal
somente professor universitário. Então, aquilo para mim, meus olhos brilhavam, né? Não pelo poder de dirigir, mas pelo poder de estar dentro da universidade, oferecendo aos peritos da medicina legal tudo que a universidade produz de melhor. Só que, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Bom, não sei, eu tenho que fazer. O que eu ia mostrar para os alunos? Bom, aí eu falei assim, bom, vou lá para o IML daqui. Comecei aí, mas onde que era o IML daqui? Onde se faz o exame cadavérico? Historicamente, todo mundo sabe, dentro do necrotério, porque eu chegava lá, tinha um cadáver em putrefação avançada aqui, e o outro cadáver ali, a família lá fora vendo você fazer tudo, porque a porta não fechava direito. A família gritando, o repórter chegando, a porta não fechava, ficava um vão, entrava uma mão, todo mundo olhando. Isso foi escrito no meu coração e no meu cérebro. Escrito. Acho até que com fogo, viu? Carmen, nunca traga um aluno seu aqui. Nunca. Porque se você trouxer, você nunca terá gente que vai gostar de medicina legal. Em que pese toda a amizade e estima que eu tenho pelo professor João Samuel, ele foi um dos que tentou me jogar um balde de água fria nessa aventura, né? Ele falou para mim, você vai perder seu tempo. Ele falou, essa moça é muito idealista, muito dedicada, mas é uma sonhadora, isso não vai dar certo. Medicina legal no Brasil não anda, não se cria nada do ponto de vista acadêmico, falou, de toda maneira tentou me desmotivar, e com esse argumento que seria uma perda de tempo, que aquilo não iria acontecer. Eu fui testemunha ocular das dificuldades que a professora Carmen enfrentou quando ela resolveu levar adiante a proposta de fazer crescer a medicina legal dentro da faculdade e dentro do departamento. E eu dei sorte porque peguei, nesse período que eu estava muito inspirada, peguei o professor Antunes, pessoa mais doce que eu conheci dentro dessa universidade, como colega, autoridade. Eu falei, professor, eu preciso do senhor, eu preciso mudar a medicina legal. Eu falei, professor, me responde uma coisa, o senhor foi aluno daqui, não foi? Foi. O senhor teve aula prática de medicina legal? Ele falou, não. Falei, pois até hoje não tem. Isso é uma vergonha, uma irresponsabilidade da universidade. Uma universidade de São Paulo, formar um aluno com total irresponsabilidade. E ele falou para mim naquele dia, Carmen, nós vamos fazer esse prédio. Então o professor Antunes falou que fazia e fez. Resumindo a obra, ele fez. Inclusive, quando da inauguração do prédio, foi muito evidente a participação, o carinho com que pessoas do departamento chamavam outras pessoas que eu nem sabia que poderiam estar presentes na inauguração, que foi suntuosa. A banda de música da Polícia Militar foi belíssimo, um símbolo de paz, porque isso aqui é um prédio que tem ranços, né, não do prédio, mas da história da medicina legal, em termos de ditadura militar, e que o símbolo de soltar uma pomba, várias pombas, né, foi muito, muito bonito para mim. Além dela dar aula muito bem, ela é extremamente agregadora. As pessoas jovens e mais velhas, todas grudam com a Carmen. Então ela conseguia agregar pessoas, agregar vontade das pessoas fazerem trabalhos. Sempre foi uma grande mestra e uma influência como pessoa muito importante, né? A presença dela sempre foi muito marcante. Logo que eu entrei aqui no CEMEL, que os alunos começaram a ter aula aqui, começaram a ver os cadáveres do IML aqui, sem protocolo nenhum, começaram, simplesmente o IML daqui abriu as portas, o núcleo de perícias, recebeu muito bem, botou o pessoal aqui e começamos a trabalhar. Da nossa mudança para cá, nós viemos para cá e não tinha faxineira aqui. Quem fazia a faxina desse prédio? Nós, mulheres daqui. Eu, Cristina, Edith, a Ângela, Regina, do BO, cansamos de lavar o prédio. O professor Ayrton ajudando muito, incentivando, dando dinheiro para isso, para aquilo.
Depois para São Lison também muito dinheiro para comprar coisas para aqui, para montar o serviço, que nós não tínhamos nada. A construção do CEMEL abriu as portas para uma série de inovações acadêmicas em medicina legal e também possibilitou uma ampla prestação de serviços à comunidade, além de possibilitar a sistematização do curso de bioética, que hoje é considerado uma referência na área por seus resultados, inclusive em trabalhos científicos, e possibilitou inclusive parcerias inéditas com professores de outras unidades do campus e até internacionalmente. A professora Carmen me convidou para participar com ela da aventura da criação do CEMEL, da medicina legal e dos cursos de bioética. A bioética é justamente uma ponte entre a área da filosofia e da humanidade com a área biológica. Então, nós precisamos ter pessoas engajadas. Eu sempre acreditei e defendo isso. Inclusive, quem criou a bioética foi o professor Potter, era da área biológica, da oncologia, e propôs a bioética como uma ponte entre os dois mundos. Participei do primeiro congresso de bioética, da criação da Sociedade Brasileira de Bioética, que foi em São Paulo. É uma área que é promissora, tanto e importante, vital para a faculdade, tanto do ponto de vista do ensino, porque afinal de contas nós estamos formando profissionais para a sociedade, quanto do ponto de vista de pesquisa e extensão. E abordando assuntos de bioética, de ética profissional, de direito médico e até de bioética clínica ou ética clínica, como é conhecido na maior parte do mundo. Então, na área de ensino, atualmente, nós temos cerca de 7 disciplinas abordando esses assuntos, desde o primeiro semestre até o 8º semestre. No ensino, acho que a gente evoluiu bastante, vem evoluindo, e talvez sejamos até referência nessa área nos cursos de medicina aqui do país. Inclusive no exame para a medicina, no exame do médico que se forma, que é para saber a questão do CRM, efeitos, mais no sentido experimental ainda, nessa área, a nossa faculdade e os alunos ganham as melhores notas. Né? E uma coisa do ponto de vista prático que nos deixa contentes é o fato de que os nossos egressos chegam melhores preparados na residência para lidar com questões éticas, né, com dilemas éticos e bioéticos. Na parte de extensão, na parte de assistência, uma coisa que a gente vem desenvolvendo é dar uma assessoria ao Hospital das Clínicas, tanto em unidades de urgência quanto em unidades de terapia intensiva, no manejo de casos difíceis. Com a sua formação de advocacia e mais essa formação médica, você faz um fecho nessa questão de poder trabalhar com esses dois lados. É um dos objetivos, eu acho, do nosso trabalho. Atualmente, nós temos aí uma parceria com a Faculdade de Direito, em que nós passamos a ser responsáveis pelo ensino da medicina legal na Faculdade de Direito, e, em contrapartida, nós temos a participação de professores do direito em algumas disciplinas nossas, dessa área de ética médica e direito médico. E talvez sejamos até referência nessa área nos cursos de medicina aqui do país. A linguagem médica ela é muito difícil, ela é muito técnica para um operador do direito, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro, né? A linguagem do operador do direito é muito difícil para nós médicos. Essa tradução de uma área para outra também é um dos objetivos aqui do nosso trabalho aqui no departamento. Rapidamente, o trabalho acadêmico no CEMEL ganhou destaque internacional e possibilitou novas parcerias com a área de segurança pública e na formação de peritos forenses. Tivemos uma matéria publicada na Nature a respeito da origem do trabalho do CEMEL, da criação do CEMEL pela Carmen e do trabalho que a gente vinha tentando fazer com identificação de ossadas, né? E desde então isso resultou uma parceria muito frutífera com o Reino Unido, né? Com a equipe do Dr. Martin Ellison. Né? Por causa desse contato, desse trabalho desenvolvido,
a gente acabou também estabelecendo um contato, uma parceria bastante importante com a Polícia Federal, né? Nós acabamos por oferecer o treinamento em antropologia forense para os peritos da Polícia Federal, né, à época, e disso resultou, com essa parceria, nós acabamos tendo um orientado da Polícia Federal aqui que fez o doutorado comigo no departamento. E essa parceria vem perdurando até hoje, tanto na forma de trabalhos periciais como de pesquisa científica, né? Atualmente temos um grande projeto em desenvolvimento, que é o projeto Proforenses, né, que nós estamos trabalhando com o estabelecimento de parâmetros básicos para a população brasileira na área de antropologia forense. E ainda esse ano vamos dar continuidade com isso com um curso para peritos, né, um curso básico de formação em antropologia forense e um curso avançado logo em seguida, para treinamento em antropologia forense para peritos de todo o Brasil, em parceria com a Polícia Federal. Esse movimento de oferecer a possibilidade de envolver os alunos em perícias reais, junto ao Instituto Médico Legal, também fortaleceu um vínculo institucional. Em situações históricas particulares, a equipe do CEMEL se envolveu no apoio a famílias de desaparecidos. Foi um período que Ribeirão Preto teve aquela matança terrível, que era do PCC, terrível. Aqui morreram muitas pessoas, muitas num período curto. Então chegavam pessoas decepadas, chegavam cadáveres, já teve época de chegar 15 cadáveres aqui num dia, só resultado da ação do PCC, que foi no Brasil, foi no São Paulo todo. Nesse período, a agonia que nós vivemos foi muito grande, porque as famílias chegavam atrás dos seus mortos. Nos prontificamos a ajudar o IML a criar um processo de identificação rápido e eficiente. Só que esse processo de identificação começa na base, que é o relacionamento humano. Então chega uma família que diz: meu filho acabou de levar um tiro. Mas meu filho não é bandido? Chorando, lastimando, sofrendo profundamente. Como que você vai fazer com essa pessoa? Chama um funcionário e leva ela lá, abre a gaveta e mostra para a pessoa. Na minha ótica, isso era absolutamente desumano. Eu contei muito com a ajuda de todas as meninas que trabalhavam aqui. Hoje elas não são meninas, mas todas eram meninas. Mas a Cristina era a minha pessoal auxiliadora. O trabalho dela na universidade era de uma bióloga. E ela gostou desse trabalho, a pessoa humana demais, e que gosta de relacionamento humano. Então, ela ia pessoalmente conversar com essas famílias, fazia entrevistas, às vezes eu ia. E a Cristina ficou com a responsabilidade que é obrigatoriedade do IML, que o IML fazia com as dificuldades próprias da falta de dinheiro deles e de funcionários, que era fotografar muito bem os cadáveres, buscar nos cadáveres sinais que pudessem ser de identificação. A Cristina ficou com o livro na mão e, com um capricho espetacular, ela transformou aquele livro numa joia. É um memorial que é um espetáculo. Ela teve a ideia e eu abracei a ideia e fiz isso desde 1999. A gente tem o livro de todos os casos que deram entrada aqui, de casos de corpos desconhecidos preservados. A família teria como ver a foto e nesse livro de registro tem as informações da data de entrada, a causa-morte, a data que saiu e o sepultamento, que com uma parceria com a prefeitura, o corpo era sepultado. Eu tive muita honra de fazer e eu tenho certeza que eu ajudei muitas famílias no reconhecimento, na identificação, a dignidade mesmo, tanto com a família e tanto com o corpo do desconhecido. Hoje o livro encontra-se à disposição do Serviço de Verificação de Óbitos, uma parceria que a gente tem com o Serviço de Verificação de Óbitos. Doação de órgãos, outros órgãos. Nós conseguimos centenas de córneas aqui, num período que o Banco de Olhos disse: nunca nós tivemos tanta córnea sobrando no nosso banco. Porque a gente tinha interesse e pedia à família. Isso tudo por quê? Porque na base dessa pirâmide está o respeito à família. Modelo não só da nossa faculdade, é um modelo para o país.
de uma integração entre dois mundos tão diferentes, o mundo da polícia, do IML, e o mundo da universidade. Hoje o fato é que os alunos da medicina têm aula com professores que vivenciam medicina legal num centro onde se faz medicina legal. Eles assistem autópsias do IML. A medicina legal passou a ser, inclusive, uma das áreas oficiais do programa de pós-graduação da patologia, coisa que seria inimaginável antes do trabalho da professora Carmen, né? Tudo que nós dissemos sobre ela é pouco, né? Para mim, me emociona acompanhar a trajetória que foi dessa professora. A medicina legal é uma arte, é também uma ciência de raízes profundas, antigas e que sempre vão estar presentes e necessárias na história da humanidade. Então, é um legado que a gente deixa para essa escola que conseguiu, na história do Brasil, quase como um todo, resgatar essa dignidade.